funcionava a Vila Cruzeira Carneiro. O padre, ele fazia uma missa aqui na vila, ele tinha que entrar aqui no bonde. Se o bonde não tivesse ele não entrava na vila. Para vocês terem uma ideia. E essa vila foi construída por operários da fábrica do bonde Pereira Carneiro. Só que, tanto a companhia de navegação quanto a fábrica de tecido. Só que tem um problema. O padrão das casas, os historiadores discutiram posteriormente, é um padrão muito alto para simples operários. Então, naquela época, quando a navegação, porque o Conde era dono da Companhia de Comércio e Navegação, era dono do Jornal do Brasil e outros empreendimentos, o que acontece? Ele começou a investir na área de construção. Isso aqui é interessante. Você vê que ele para com a área naval, né, que há um declínio nessa área naval, no período da guerra, e ele começa a investir no ramo imobiliário. E constrói tanto essa vila quanto a Vila São Diogo, que eu tenho a planta e assinada pelo próprio Conde Pereira Carneiro autorizando. Porque o arquiteto fez a planta e ele olhou, tá bom ou não tá, né? Aí dá o ok dele. E o meu avô, ele comprou a casa do próprio Conde Pereira Carneiro. Meu bisavô, na verdade, que a casa que eu moro hoje, ela foi comprada em 1940. Desde meu bisavô, Nelson Pascoal Ferreira, pro meu avô, Belarmino Varela, pro meu pai, Marcos Varela, e hoje para mim, Marcos Varela também. Então a casa sempre foi da família. Outro detalhe interessante, nós estamos num local que, vocês olhando ali em cima, hoje é um condomínio da Marinha. Tudo bem, aqueles prédios são novos. Só que aquele paredão que está ali não é novo não. Aquele paredão tem mais de 100 anos. Porque ali, tá, foi construído um batalhão de 58 caçadores, na época do Marechal Deodoro. Inclusive, o Coronel Moreira César, quando vai para Canudos, o último local que ele teve foi aqui. Ele pegou os últimos homens dos 58 caçadores, que eram padioleiros, carregadores de maca. Levou para Canudos e todos morreram. Inclusive, quando ele morreu, o Coronel Tamarino também morreu na Batalha de Canudos. A terceira batalha em Canudos. E tinha um símbolo de mais de 1 metro, um símbolo de bronze, que era dos 58 caçadores. Aí a Marinha pegou aquele símbolo, que ficava lá na lateral, daquele outro prédio lá, e levou para o Museu da Marinha. Está lá o símbolo, eu acho até interessante, é um símbolo do Exército dentro da Marinha. E um detalhe interessante, é nessa região que nós... Ô Betinho, tudo bem? É nosso patrimônio aqui, querido amigo, jogou na seleção brasileira. Betinho, já tem uma salva de palmas aí para o nosso amigo Betinho. Júnior Soberto, os filhos da Vila Pereira Carneiro foi o pai dele, ele foi tudo aqui dentro. Amigo antigo, obrigado, Betinho. O que acontece? Nós aqui vivemos na amizade de um pro outro. O Marco tá doente, o cara tá, o Betinho tá, o cara tá. Nós vivemos aqui numa comunidade praticamente fechada de amigos. Tá? A vila, ela tem toda essa questão do social aqui nosso. Todo mundo conhece todo mundo. Apesar das modificações do crescimento das famílias, muitas famílias antigas ainda moram no mesmo lugar. E voltando à questão de Canudos, essa região, ela é importante também, porque antes de Canudos, muitos aqui já ouviram falar na revolta da Armada. A revolta armada, quando a Marinha e o Exército chocaram, devido ao não cumprimento da Constituição, em função do próprio Marechal Floriano Peixoto. Não cumpriu a Constituição, Saldanha da Gama e Custódio de Melo, os almirantes, tomaram algumas embarcações da Marinha e começaram a bombardear, né, essa região de Niterói. E, infelizmente, o primeiro caso de morte foi a mulher em São Francisco. A bala de canhão, né, de navio caiu em cima da mulher. Foi em São Francisco. E essa região litorânea, toda ela tem marca. Na igreja congregacional tem uma bala na parede, já viu? Eu fui com uma bala na parede, aquele enfeite ao terminal. A primeira igreja congregacional de Niterói, mais antiga. Então ali tem uma marca na revolta da Armada. E quando a Marinha, logicamente, você tem que desembarcar para abastecer. Quando os navios desembarcaram, uma das batalhas mais sangrentas foi nessa região, nós estamos passando por ela. Aqui um enfiava a baioneta do outro, tiro, pontapé, facada, pedrada. Começou aqui, na Praia da Marinha, onde hoje é um condomínio, e vai até a rodoviária. Nós vamos falando. E um detalhe
deles. Eu vi o velho Caíme, o pai centenário, escrevendo música, sentado na frente da casa do seu Pedrinho. Porque, na verdade, a casa do seu Pedrinho, que é primo do Mônaco, ele locou o Danilo Caíme, que é meu amigo até hoje. Então, eu tenho uma amizade muito grande, eu conheci muito isso aqui importante. Eu acho que o Júlio deve também, olha, Pérez Sodré, os maiores artistas plásticos de Niterói, que pintou aquele painel da República, o Banespa de São Paulo, avaliado em $250 mil. O Polira é daqui. O pai do Vitor Ramalho, Selmo Rodrigues. Vitor Ramalho, muitos aqui conhecem. Os maiores artistas têm um ateliê. E o pai dele, o Selmo Rodrigues, começou as artes na casa, a minha 8, a casa, se eu não me engano, casa 6, onde ele morou. Então nós temos aqui, eu não vou ser prolixo, senão nós vamos continuar, então o calor do estado do céu está. Então, a Vila Pereira Carneiro realmente é um local de grandes personalidades. Nós tivemos aqui diretores do Jornal do Brasil, tivemos muitos almirantes, muitos comandantes, inclusive da Guarda Nacional, como eu falei, a família Lencastre, que morou na subida, muitos cantores, intérpretes, pintores, enfim. É uma galera de peso para Niterói. Inclusive, o filho do Augusto dos Anjos morou aqui. Isso é interessantíssimo para a gente. Dona, a senhora quer falar alguma coisinha? Bom dia, está ampliado o som? Bom dia para todos, meu nome é Valéria Salgueiro, eu sou professora da UF, da Escola de Arquitetura, e venho aqui acompanhar esse passeio e gostaria apenas de acrescentar alguma informação mais específica sobre o bairro, do ponto de vista do seu traçado, da sua arquitetura. Não é? A vila, ela tem uma singularidade, que é, entre outras coisas, uma unidade assim, de construções que, infelizmente, com o tempo se perdeu. Né? As pessoas foram fazendo reformas, foram mudando, acrescentando andares, foram modificando a fachada, ocupando espaços antes destinados ao jardim e tal, espaços vazios nas laterais. Isso, infelizmente, se perdeu. Hoje se tem muito pouco dessa singularidade da vila em relação a outros bairros, né, que foram tendo uma ocupação mais espontânea. Como ela foi traçada e construída por uma única iniciativa, então ela mantém essa unidade muito influenciada pelo urbanismo e arquitetura europeia, que criava vilas operárias, também pelas ideias de cidade-jardim do final do século XIX, através de cuja influência se vê a presença de jardins na frente, nas outras ruas, você vê a casa indo direto para frente do terreno, né, para a Teixada, que é essa linha assim, entre a calçada e o terreno. Então a vila tem assim, uma singularidade que infelizmente se perdeu, mas aqui nós podemos ver ainda um resquício. Não é? Nessa casa ali do número 35, as casas eram geminadas de gêmeos, quer dizer, tinha uma parede que dividia, um lado era uma casa, outro lado era outra. Cada inclinação, o telhado de uma casa. Né? Aquilo ali já está totalmente modificado. Mais para frente, na rua de cima, nós temos uma que está bem abandonada, mas que mantém essas características, assim, telhados inclinados, uma coisa que tem dá uma impressão assim, para a gente bastante diferente desse tipo de arquitetura que foi sendo produzida aí com essas platibanas, que são essas fachadas retas, escondendo telhados e tal. Né? Isso é só uma observação que eu quero fazer e talvez até um motivo para as pessoas pensarem um pouco como algumas coisas que se perderam talvez pudessem ser conservadas se houvesse uma vontade maior de preservar as características, que são as características da vila, as físicas, essas características de construção
singular em relação a esse bairro aqui. Quer dizer, toda essa região aqui do Portugal Pequeno, da Ponta da Areia. Não é? Só essa observação, depois nós podemos fazer mais alguma, mais aqui. Muito obrigada. Aquele primeiro vitrô foi doado pela própria companhia de comércio, o próprio Conde Pereira Carneiro, doação dele para a igreja. Quando a igreja foi construída, cada vitrô foi doado por um bloco de comerciantes. E o da frente foi doado por ele próprio, a companhia de comércio. E um detalhe, eu estava conversando com meu amigo Betinho aqui, a questão da Vila Operária, porque os ingleses financiavam esse trabalho para operários, mas na verdade nunca foi uma Vila Operária, pelo padrão das casas, porque os ingleses só financiariam a continuidade desse investimento naval se tivesse a vila. E o Conde espertamente, olha, eu vou construir uma vila operária e com dinheiro inglês, tanto que o gerente ele era inglês, o gerente do Conde Pereira Carneiro. Vamos continuar.